Olá, amigos, sejam bem-vindos à Academia Salville. Estamos aqui para resolver o exame de Física 1 do ano 2023. Um exame muito recente, foi feito nesses dias. Então, estamos aqui para resolvê-lo. Então, iremos resolvê-lo de parte em parte. Nesta parte, iremos resolver os exames, as partes mais teóricas, não é? Os problemas teóricos, alguns problemas práticos, mas um pouco mais, os que se mais de mais cálculos, iremos deixá-los para um próximo vídeo. Então, nessa parte, iremos concentrar-nos mais nos exercícios mais teóricos. Como puderam ver, esse exame é praticamente teórico. Então, teremos aqui umas 2 ou 3 partes para resolver este exame. Então, vamos a isso. No número 41, temos aqui: a luz é uma. O que é a luz? A luz é uma onda mecânica? Não, a luz não é uma onda mecânica. É uma onda eletromagnética? Sim, a luz é uma onda eletromagnética. Isso é teoria, ok? Então, desde já digo que a partir do dia 16 de janeiro de 2023, iremos aqui introduzir o curso de Física Moderna. Sei que já perceberam, no ano passado, este ano, no exame de admissão da Universidade de Eduardo Mondlane, foram avaliados problemas teóricos da Física Moderna, ok? Então, torna-se necessário estarmos munidos dessa teoria, de tal modo que possamos estar bem preparados para o exame. Então, aqui não é somente cinemática, não é somente dinâmica. Perceberam que não foi avaliado nenhuma matéria da 11ª classe. Então, não avaliaram Física clássica aqui. Física Moderna é que está sendo avaliada. Então, vamos lá estudar juntos essa física, de tal modo que a gente possa percebê-la e bem possamos resolver os exames, para que não tenhamos nenhuma surpresa lá. Pois muitos tiveram surpresas, foram para lá munidos de cálculos, estática, cinemática, chegaram lá, tiveram brancas, ok? Então, fiquem atentos no canal, se inscrevam no canal, de tal modo que possamos juntos estudar durante este ano para o próximo ano, para os que não serão admitidos e para aqueles que irão concorrer no próximo ano e não concorreram neste ano. Não só no próximo, assim como nos próximos anos, ok? Então, vamos ao número 2. No número 2 temos aqui, número 42, desculpe-me. Em uma antena de transmissão, eletrões vibram a uma frequência, então, no número 42 temos aqui, a uma frequência de 3 vezes 10 elevado a 6 Hz. No diagrama ao lado, estão relacionados tipos de onda e seus respectivos comprimentos. Com base nessas informações, identifique o tipo de onda que está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada. Ok, temos aqui um diagrama. Esse diagrama, na verdade, é um espectro, ok? É um espectro eletromagnético no qual nós temos o comprimento de onda de diversas faixas da radiação eletromagnética. Então, precisamos aqui, uma vez que nos dão a faixa de frequência e de comprimento de onda, precisamos de calcular o comprimento de onda correspondente, ok, a essa frequência. Então, queremos calcular aqui o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda está relacionado com a frequência por meio desta equação. Então, quem se prepara para o exame de admissão já sabe, já se familiariza muito bem com esta equação. Então, o C é a velocidade da luz no vácuo, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, dividido pela frequência, é nos dado aqui, que é de 3 vezes 10 elevado a 6. 3 e 3 sai. Então, ficamos com 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 6, divisão de potências com bases iguais. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. 8 menos 6 dá 2. Então, esta aqui é que seria o comprimento de onda de ordem de grandeza 10 elevado a 2. Então, vamos ao nosso diagrama e vamos procurar qual é a faixa que tem esta ordem de grandeza 10 elevado a 2. Aqui temos 10 elevado a 12, vamos, 10 elevado a 0, 10 elevado a 2, é exatamente nesta faixa. O que nós temos lá acima? Temos ondas de rádio, ok? Ondas de rádio são as ondas que estão nesta faixa de 10 elevado a 2, ok? Então, nas alternativas, nós vamos até onde temos as ondas de rádio. Então, temos aqui na linha D ondas de rádio. Essa aqui é a faixa, tudo bem? Então, o número 42 tem como alternativa a linha D. Vamos ao número 43. O 43 é prático, ok? Eu disse que não iremos aqui resolver exercícios práticos, mas ok, podemos resolver isso. Ok, vamos já. Vamos a isso. Mas era suposto que resolvêssemos isso
numa outra parte, mas podemos resolvê-lo, né? Pode ser isso só. Uma barra de ferro de massa, ok, então a massa da barra é de 4 kg, é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de... Então, a sua temperatura inicial é de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius, sendo o calor específico do ferro, é de 0,119 calorias por gramas vezes graus Celsius. A quantidade de calor que recebida pela barra é de aproximadamente, queremos a quantidade de calor que é recebida pela barra. Recebida por quê? Porque a sua temperatura aumentou. Se um corpo aumenta de temperatura, significa que ele recebeu calor. Se ele diminui, ele perdeu calor, perdeu ou cedeu calor. Então, observemos o seguinte aqui. No calor específico, nós temos caloria por gramas vezes graus Celsius, não é? Então, o calor específico é nos pedido em caloria, então não temos problema aqui. Mas na massa, a nossa massa está em quilogramas, enquanto aqui temos grama. Então, para poder cortar sem nenhum problema, vamos aqui converter isso aqui em gramas. Então, 4 kg é o mesmo que ter 4 vezes 10 elevado a 3 gramas, porque quilo é 10 elevado a 3. Aqui mesmo no calor específico, vamos transformar o calor específico em notação científica. Teremos 0,119 calorias, é o mesmo que ter, vamos passar 1, 2, 3 casas para lá. Então, teremos aqui 119 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por gramas vezes graus Celsius. Então, esse aqui seria o calor específico. Então, a quantidade de calor é dada pela massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor será igual à massa. A massa é essa aqui, de 4 vezes 10 elevado a 3, vezes o calor específico é de 119 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação da temperatura, que seria a temperatura 2 menos a temperatura 1, ok, nem substituir logo. A quantidade de calor é igual a 10 elevado a 3, 10 elevado a menos 3 é igual a 1, a multiplicação disto aqui. Então, teremos 4 vezes 119 vezes a variação da temperatura. A temperatura 2 é de 150, menos a temperatura 1, que é de 30. Então, isto aqui há de ser igual a 4 vezes 119 vezes quanto? Vezes 120, porque 150 menos 30 dá 120. Então, vamos realizar este pequeno cálculo aqui. Temos 119 vezes 4, primeiramente. 4 vezes 9 dá 36, então dá 36. Então, 6 vai 3. 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. 4 vezes 1 dá 4. Vezes 20, porque temos aqui vezes 20. 120, desculpa-me. Vezes 120. Não, vezes 120. 0 vezes 6 dá 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 4 também 0. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 7 dá 14, mais 1, 15, vai 1 novamente. 2 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 4 dá 4. Fechamos isto e adicionamos. Aqui dá 0, 2. 5 mais 6 dá 11, vai 1. 9 mais 7 dá 16, mais 1 dá 17, vai 1. 4 mais 1, 5. Então, esta aqui é a quantidade de calor em calorias. Então, a quantidade de calor é de 5, 7, 1, 2, 0 calorias. Então, eles querem em quilocalorias. Em quilocalorias devem passar 3 casas para a esquerda, para que saia quilo aqui. Então, 1, 2, 3 e... 3 sim, só 3 casas para sair o quilo. Então, isto aqui é quantidade de calor igual a 57,12 quilocalorias. Então, esta aqui seria a quantidade de calor que foi recebida pelo corpo, ou pela barra de ferro. 57,12. Então, temos aqui na linha B 57,1 quilocalorias. Então, essa aqui seria a alternativa correta. Então, esta aqui foi uma exceção. O exercício número 43. Nós resolvemos aqui exercícios assim, que exigem muito de cálculos nesta parte. Número 44. Temos aqui: as atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa.
no que toca à energia, pode-se afirmar que o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética por meio de... Ok, desculpe-me. O efeito estufa, o que seria o efeito estufa? Na natureza, eu irei dar um curso, não se esqueçam, darei um curso de física moderna. Mas ok, esta aqui é a Terra, essas aqui são as nuvens, ok? Então, o que acontece? Existem gases que... ok, temos aqui o Sol. Então, o Sol irradia a Terra, né? O Sol irradia energia em todas as direções, incluindo a nossa atmosfera, em ondas curtas, ok? Então, isto aqui passa, essas ondas passam pela atmosfera, chegam aqui e a Terra começa a emitir ondas longas, ok? Longas. Então, essas ondas longas, elas são remetidas pela Terra para a atmosfera. Ok, o que acontece? Existem gases como o CO2, que, ao estarem concentrados na atmosfera, eles inibem, ok? Inibem, ou seja, não deixam com que as ondas longas emitidas pela Terra saiam da atmosfera, ok? É como o vidro. Não sei se observaram o caso do carro. Quando nós estamos dentro, quando deixamos o carro no sol, exposto ao sol, depois de um certo tempo, se você entra dentro do carro, se você entra no carro, o carro fica muito aquecido. Por quê? Porque os vidros deixam passar as ondas curtas, ok? Que vêm do sol, mas ao ser absorvidas essas ondas pelas cadeiras, os materiais que estão dentro do carro, elas saem em forma de ondas longas, ok? Na zona do infravermelho. E o vidro não deixa essas ondas passarem. Então, dentro do carro, em pouco tempo, começa a aquecer. Pois entra, mas não sai. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Então, o que acontece? Esses gases aqui, quando estão muito concentrados na atmosfera, eles inibem a saída dessas ondas. O que acontece? Nessa região, assim como acontece no carro, essa região começa a aquecer muito. Aquece. Então, quanto mais concentrações disto aqui tivermos, a Terra fica muito mais aquecida. É de realçar que esses gases são sim importantes para a nossa Terra, porque se não tivéssemos esses gases, a Terra seria muito quente de dia, mas à noite seria muito fria. Mas uma curiosidade aí, sabiam que ao cobrirmos uma manta ou mesmo uma camisola, não é a manta nem a camisola que nos aquece, o nosso corpo é que nos aquece. Nós, ao cobrirmos, vamos supor que seja eu este aqui, ok, de pé, né? E eu levo uma certa manta e envolvo o meu corpo. O que acontece? Nós emitimos radiação, todo o corpo que não se encontra a 0 Kelvin, ele emite radiação infravermelha. Então, nós emitimos radiação. Então, quando nós emitimos essa radiação, o que faz a manta? Ok, vamos ver uma analogia de um caso em que a pessoa não tem nenhuma manta. A parte exterior tem uma temperatura menor em relação à temperatura do nosso corpo. Então, o que acontece? Nós perdemos calor, ok? Perdemos calor para o exterior. Então, nós começamos a sentir frio, começamos a ser aquela pele de galinha. Começamos a sentir frio, porque estamos a perder calor para o meio exterior. O que faz a manta? A manta, ela somente inibe, faz com que o calor que nós emitimos não saia para fora. O calor volta a aquecer-nos, ok? Então, é por isso que ao cobrirmos a manta, não é do nada que nós começamos a sentir aquela parte aquecer. É depois de um tempo, é quando o calor começa a acumular. E se nos envolvem com mais uma manta, mais manta, chega um momento em que começamos a sentir calor ao invés do frio. Por quê? A quantidade de manta já não deixa nenhuma radiação. A radiação que sai, que escapa, é muito reduzida. Então, começa a aquecer. Então, ter manta o suficiente para não sentirmos muito frio, também muito calor, é bom. Mas quando aquece muito, já nos incomoda. A mesma coisa acontece aqui. Então, esses gases aqui começam a incomodar. Então, isto acontece devido aos combustíveis fósseis. Essa é a luta que o mundo está enfrentando agora. Procura-se, até então, reduzir-se a emissão dos gases com efeito estufa. Esses são os combustíveis fósseis, são usados em viaturas. Então, agora a aposta é de usar-se combustíveis renováveis, ou seja, estamos a falar de biomassa por aí em diante, painéis solares, energia solar, tem se falado muito hoje em dia. Então, neste curso que eu digo que irei dar, irei falar muito bem dessas coisas, então serão munidos deste conhecimento. Ok, número 45 dizem aqui, Antares é uma estrela gigante luminosa com a temperatura da superfície aproximadamente de 300 Kelvin. Temos aqui no número 45.
Desculpa, né? No número 45 temos a temperatura de Antares, que é de 3.000 kelvins. Com a ajuda da lei de Wien, ok? Avalie a cor mais provável dessa estrela. Então, devemos usar a lei de Wien para avaliar a cor mais provável. Então, na lei de Wien, nós temos uma constante, chamada constante de Wien. É igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Ok, para saber qual seria a cor não cor, nós devemos trabalhar com o comprimento de onda e com a frequência. E o que está mais próximo de nós aqui é o comprimento de onda. Conhecendo o comprimento de onda, usaremos esse diagrama para nos ajudar. Poderemos conhecer a cor, a provável cor, não é? Então, vamos lá fazer. O comprimento de onda, segundo a lei de Wien, é igual à constante de Wien sobre a temperatura. Então, o comprimento de onda será igual a B é 3 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por T é 3 vezes 10 elevado a 3. 3 sai. Esse 3 aqui é negativo. Ao subir fica negativo. Então, isto aqui é positivo, aliás. Menos 3, menos 3. Isso aqui é 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Este passou para cima, ficou negativo. Então, isto aqui é 10 elevado a menos 6. Então, nós queremos uma cor que está nesta faixa de 10 elevado a menos 6. Então, vamos ao nosso diagrama, ao nosso espectro fornecido no exame, para que eles nos ajudem, porque ir ao exame decorando todas as faixas, sinceramente falando, é um pouco complicado. Então, nós temos aqui a faixa da luz visível. Temos a faixa da luz visível. Então, temos aqui o último número como sendo 10 elevado a menos 6. Cá temos 10 elevado a menos 8. Devem saber que para cá o comprimento de onda reduz mais. Mas aqui temos 10 elevado a menos 6, nessa proximidade. Nesta faixa, nós temos a separação da faixa da luz visível e do infravermelho. Infravermelho quer dizer o quê? Quer dizer antes do vermelho. Quer dizer que a primeira cor saindo da direita para a esquerda, a primeira cor que nós encontramos aqui é a cor vermelha. Infravermelho, antes do vermelho. É que nem o violeta. Aqui é ultravioleta, quer dizer que é após o violeta. A primeira cor, a última cor que encontramos aqui é a cor violeta. Então, no meio temos aqui o azul e por aí em diante. Então, vejam lá, temos 10 elevado a menos 6 aqui nas proximidades do infravermelho. Então, a possível cor é a cor vermelha. Eu pensaria assim, claro. Então, é a cor vermelha. Então, o vermelho é que teria esta temperatura. A provável cor é esta cor vermelha, ok? Perceberam o raciocínio? No número 46 é um problema por ser discutido no outro exercício, não por ser difícil não, mas exige um pouco de cálculos estimativas, tá? Considera um corpo negro que está a irradiar uma quantidade de energia por unidade de tempo e por unidade de área. Qual é igual a? Então, temos aqui a quantidade de 200 watts por metros quadrados. Isso aqui chama-se intensidade, na verdade. E constante de Boltzmann, dá-nos a constante de Boltzmann, que é de 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watt metros por metros quadrados, Kelvin na quarta. Querem aqui a temperatura. Então, esse problema só é de dar algumas dicas, não é de resolver aqui. Irei resolver na segunda parte, ok? Da resolução deste exame. Então, sabe-se que esta emissividade é igual à constante de Boltzmann vezes temperatura a quarta. Isolando a temperatura aqui, teremos temperatura a quarta igual a emissividade sobre a constante de Boltzmann. Então, a temperatura a quarta é igual a raiz quarta. Esse quarto, ao passar para lá, fica raiz quarta. Da emissividade sobre a constante de Boltzmann. Então, por meio desta fórmula, nós poderemos resolver este problema. A física termina aqui. Então, o que resta aqui é matemática. Então, iremos discutir a matemática na parte 2 deste problema, ok? Então, vamos ao número 47. 47 e lembra, o 47 é a mesma coisa que o 46, não é? É um problema que requer cálculos, ok? Um estudo do espectro de radiação solar mostra que a radiação máxima correspondente a um comprimento de onda, então o comprimento de onda aqui é de 500 nanômetros, que é a intensidade da radiação, ok? Ok, medida pelo Sol, blá 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 blá, ok? Então, a fórmula é aquela mesma. Então, teremos que isto é igual à constante de Boltzmann vezes temperatura a quarta. Precisamos de conhecer a temperatura. Então, recorrendo à equação de Wien, temos que a temperatura é igual a B sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda temos aqui. Então, constante de Boltzmann nos dá no exercício anterior. Então, podemos resolver sem nenhum problema. Mas vamos resolver esse exercício na próxima parte.
A 48 vamos. Dizem aqui, objetos a diferentes temperaturas emitem espectros de radiações eletromagnéticas que possuem picos em diferentes comprimentos de onda. A figura ao lado apresenta as curvas de intensidade de emissão por comprimento de onda, normalizadas para ficarem na mesma escala. Então, elas estão na mesma escala. Para 3 estrelas conhecidas, Spica, da constelação de Virgem, Nosso Sol e Antares, da constelação do Escorpião. Com base nas leis de Wien e Stefan Boltzmann, analise as seguintes afirmações sobre as estrelas mencionadas e diga quais são corretas, ok? Então, com base nas leis de Wien e Stefan Boltzmann, ou seja, o chamado deslocamento de Wien, né? Então, pela lei de Wien, nós podemos observar que o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. E onde nós temos maior temperatura pela lei de Stefan Boltzmann, temos maior intensidade, ok? Onde tem maior temperatura, tem maior intensidade. Onde tem maior temperatura, tem menor comprimento de onda. Ou seja, onde da direita para a esquerda, a intensidade aumenta. O que tiver o pico com menor comprimento de onda, obviamente, teria a maior intensidade, tudo bem? Então, desde já observamos que, se for para comparar a intensidade, a Spica tem o seu pico aqui nesse intervalo de 0 até 0,5. Então, essa aqui teria a maior temperatura, consequentemente, emitiria mais, ou seja, teria uma maior intensidade. Seguiria o Sol e, por fim, teríamos Antares, ok? Então, vamos lá ver aqui. Primeiro, dizem aqui, desculpa-me, estou um pouco constipado, mas Spica é a mais brilhante das estrelas. Spica é a mais brilhante das estrelas. Vejamos, Spica tem menor comprimento de onda no seu pico aqui. Tem menor comprimento de onda e realmente Spica é a mais brilhante. A temperatura do Sol é de aproximadamente 5.800 kelvins, ok? Vamos lá tentar aqui observar. A temperatura do Sol. Temos aqui 0,5. 0,5 não é exatamente o comprimento de onda de pico, mas está próximo, né? Estão vendo eles que é 0,5 que vão um pouco. Então a temperatura máxima estaria mais ou menos por aqui. É 0,50 e tal. Então vamos lá ver com 0,5. Depois já vemos de aproximar o valor, né? Então vamos usar aqui a lei de Wien. Pela lei de Wien, estamos no número 48. Para vermos se a segunda afirmação é ou não verdadeira. A segunda equação de Wien, temos aqui que a temperatura é igual à constante de Wien sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda. Então, a temperatura será igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 dividido pelo comprimento de onda, que é de 0,5 vezes, notem, temos 10 elevado a menos 6 aqui dentro de parênteses, vezes 10 elevado a menos 6. Então, isto aqui é o mesmo que ter 3 vezes 10 elevado a menos 3 dividido 0,5 é o mesmo que ter o quê? Vamos lá ver. No 3, vamos tirar isto aqui. A temperatura será igual. 3 dividido por 0,5, no 3 temos quantos 50 centavos? São 6, não é? 3 dividido por 0,5 dá 6. Vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 6. Este passou para cima, ficou com o expoente positivo. Então, isso aqui é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. Menos 3 mais 6 dá 3. Então, isso aqui é 6.000 kelvins. Supondo que nós usamos esse comprimento de onda e o comprimento de onda correspondente ao pico é um pouco reduzido a este, podemos dizer que sim, isto aqui é aproximadamente igual a 5.800 kelvins, porque nós usamos o comprimento de onda aqui não é exatamente do pico, então o do pico está mais para trás. Então, é sim aproximadamente igual a 5.800 kelvins. 3. Antares é a mais fria das estrelas, claro. Tem maior comprimento de onda. Maior comprimento de onda é menor temperatura. Então, Antares sim é a estrela mais fria dentre essas três. Então, a alternativa correta seria a alternativa que tem todas elas aqui, ok? Então, as três aqui, na linha E. 1, 2 e 3, ambas são verdadeiras, ok? Ambas são verdadeiras, são corretas, ok? Então, seria aqui a linha E. Ao iluminarmos uma placa metálica cuja função de trabalho é de 7 electrovolts, ok? E de levar aqui uma folha. Então, a função de trabalho é de 7 electrovolts.
Ok? Então, dão-nos aqui no 49, a função trabalho é de 7 electrovolts. Observa-se a ejeção de eletrões com energias de 4 electrovolts. Então, essa aqui seria a energia cinética máxima de emissão de 4 electronvolts. Determina aproximadamente a energia dos fotões incidentes, queremos a energia, em electrovolts, a sua frequência, blá, 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 blá. Ok. Com a equação de Einstein, nós sabemos que a energia da radiação incidente é igual à função trabalho mais a energia cinética. Então, a energia será igual a 7 da função trabalho mais 4, isto aqui é igual a 11 electrovolts. Então, observando aqui a energia, o único lugar onde temos 11 como energia é a linha D. Então, não precisamos de sofrer. Então, seria aqui a linha D. Vamos ver o número 50. 50 dizem, em relação ao modelo atômico de Bohr, quais das afirmações abaixo apresentadas são verdadeiras? Primeira afirmação, dizem que quando o eletrão recebe energia, salta para um nível mais energético. Sim, o eletrão quando recebe energia salta para um nível mais energético. 2. Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. Ok? Para um nível mais externo. Será que o núcleo salta para um nível mais externo? Sim, salta para um nível mais externo. Se um eletrão passa de um estado A para o estado B, recebe X unidades de energia. Ok? Espera lá. Se um eletrão passa do estado A para o estado B, recebendo X unidades de energia, quando volta de B para A, devolverá X unidades de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Sim. Então, temos aqui os níveis de energia. Se sai um eletrão daqui para aqui, ele deve absorver uma certa energia, ΔE. Se ele cai, ele deve emitir essa quantidade de energia. É verdadeiro isso. 4. Temos quando um eletrão passa de um estado menos energético para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Quando um eletrão passa de um estado menos energético, ou seja, sai daqui, para outro mais energético, sai daqui para aqui, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ele não devolve energia, ele absorve energia, ok? Para sair do estado com menos energia para uma maior energia, ele deve absorver a energia, ok? Na vida é assim. Se eu sou pobre, para que eu fique rico, eu tenho de absorver riqueza, eu tenho de absorver dinheiro, né? Então, não pode ser a quarta alternativa, não é? Passa de um estado de menos energia para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Não, ele não devolve, ele absorve essa energia. Ele absorve. Então, aqui, na verdade, as alternativas corretas seriam seria a primeira afirmação e a terceira também é correta. A terceira também é correta. A primeira e a terceira é que são corretas. Mas não estou vendo a primeira e a terceira aqui. E pelo que eu ficaria mesmo com a linha... Ficaria com a linha A, ok? Onde temos aqui a primeira e a segunda, mas seria a primeira e a terceira. Mas eu ficaria aqui com a linha A, ok? No número 51 temos aqui. Determine a frequência de corte em Hertz para um metal cuja função trabalho seja de 2 electronvolts. Esse aqui seria um problema, mas ok, esse é um pouco leve, podemos resolver em pouco tempo. Para o número 51, determina a frequência de corte, blá blá blá. Então, a função trabalho é de 2,3 electronvolts. Considera a constante de Planck. Então, a constante daqui de Planck é de 4 vezes 10 elevado a menos 15 electrovolts segundo. Então, a função trabalho é igual à constante de Planck vezes a frequência de corte, o limite vermelho. Então, a frequência de corte é função trabalho dividido pela constante de Planck. Então, isto aqui é 2,3 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 15. Então, a frequência limite será igual. E transformando isso aqui em notação científica, passo uma casa para lá, fico com 23 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? No exame não queremos usar máquinas, não, para não nos castigarmos muito, não é? Vezes 10 elevado a 15, esse menos 15 subiu, ficou positivo, sobre o 4. 23 por 4, ok, 20 por 4 dá 5. Então, é 5, alguma coisa, né? 3 por 4 é 0,5.
0,2, 0,3, mas é 5, alguma coisa. Então, quando temos 5, alguma coisa aqui é na linha A. Então, a linha A é que seria a alternativa correta, vezes 10 elevado a 14. Vejam que 15 menos 1 dá 14. É 15, é 5, alguma coisa vezes 10 elevado a 14. Então, podemos prever aqui que a alternativa correta é a linha A. No número 52, continuando, dizem aqui: ao acessar um site na internet à procura de informações sobre radiações, um aluno encontrou a seguinte figura ao lado. Qual das radiações é mais energética e como ela é chamada? Tudo bem, vamos lá voltar um pouco ao espectro dado no número 42. Observando aqui, nós temos aqui o espectro dado pelo aumento do comprimento de onda. A energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, ou seja, onde temos menores comprimentos de onda, temos maior energia. Onde temos maior comprimento de onda, temos menor energia. Então, aqui podemos observar que os raios gama, raios X, ultravioleta, são radiações de maior energia, ok? Eles é que podem penetrar, têm maior poder de penetração. Podem ser inibidos apenas por chapas grossas de chumbo. Isso é usado em radioterapia nos hospitais para proteção daqueles que estão expostos à radiação. Então, aqui nós teríamos a radiação gama, ok? Então, temos a primeira radiação, ela nem passa pedaço fino de papel, metal ou tecido, não passa. A segunda, não, passa o pedaço fino, mas não passa a chapa de metal, não passa, não é muito energética. Esta aqui tem menor comprimento de onda, observe, menores comprimentos de onda é maior energia. E a radiação com menor comprimento de onda seria a radiação gama, ok? Então, a radiação gama é a radiação que tem maior poder de penetração aqui. Ok, vamos lá isso. Vamos continuar. No número, essas são radiações ionizantes. No número 53, temos aqui, desculpem. No número 53 temos aqui: um elemento radioativo X desintegrou-se para formar um elemento Y de acordo com a seguinte reação. Determine o número de massa do elemento. Ok, temos o elemento X, temos aqui a reação, isso podemos resolver mesmo observando o teste. Temos 210 que desintegra, forma um elemento Y e 4. Para saber qual é o valor de massa aqui, é só fazer 210 menos 4, que dá 206. Não, deve ser 206. Aqui, número 54. Em 2011, Ano Internacional da Química, comemorou-se o centenário do Prêmio Nobel de Química concedido a Marie Curie pela descoberta dos elementos radioativos rádio e polônio. Os processos de desintegração do rádio que são acompanhados respectivamente da emissão de radiação. Ok, vamos lá ver aqui. 224 para 220 tirou-se 4. E o único elemento dentre esses que pode nos permite aumentar alguma coisa, vejam lá. Beta, isso aqui é o número 54. Beta é um eletrão ou um positrão, né? É um eletrão ou um positrão. Isto aqui não nos permite aumentar nada acima, né? Então não mexe no número de massa, então não pode ser beta. Gama tem 0 em cima, 0 embaixo. É 0, 0, então não pode ser gama. Alfa, vamos lá ver o alfa. Alfa é 4, é 2 aqui, 4, desculpa. Alfa é 4 aqui, 2 aqui. Então, de facto, de 224 para 220 emitiu 4. 220 para 216 emitiu 4. 216 para 212 emitiu 4. Então, é alfa, alfa. Então, seria aqui a linha A. Número 55. O X, na seguinte reação, temos aqui uma certa reação, é uma reação de fissão. Aqui representa o X. Vejamos. 198 mais 1 dá 199. Aqui temos 198. Para ter 199 precisamos de 1. Então no X precisamos de 1 em cima. Embaixo, vamos lá ver. 80 mais 0 dá 80. 79 para 80 falta 1. Então tem 1.
Então, por exemplo, uma partícula que tem 1 de massa e 1 de carga. Então, essa partícula é o próton. O próton tem 1 de massa e 1 de carga. Eletrão não tem massa, é 0. Positrão não tem massa, é 0. Partícula alfa tem 4. 4 passa o que nós queremos aqui. Tem 4 e 2, passa. Partícula gama não mexe em cima nem embaixo. Ok. Número 56. O gráfico ao lado representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. A observação do gráfico permite afirmar que a meia-vida do radioisótopo em minutos é igual ao quê? Ok. Para fazer o número 56, precisamos de conhecer o gráfico, ok? O gráfico da desintegração. Então, neste gráfico aqui que nós temos, ok? Temos o número de nucleótidos aqui. Aqui é o mesmo para a atividade, ok? Temos o número de nucleótidos inicial. Depois, quando isto aqui reduz a metade, vai ligar-se com o período de semidesintegração. Então, vamos observar no gráfico. No gráfico, queremos comparar essa tabela. O período de semidesintegração liga-se com a metade do número de nucleótidos inicial. Ok, o número de nucleótidos inicial aqui é 8. A metade de 8 é quanto? É 4. Então, está aqui o 4. Qual é o número que une com 4 lá no tempo? Então, aqui podemos traçar uma linha imaginária e tentamos estimar qual seria o valor. Puxando isso aqui para baixo, pode não tocar exatamente no 2. Não podemos estar a forçar, mas é claro que não é tocar no 1, não é tocar no 3. Então, só pode tocar no 2. Então, o período de semidesintegração só pode ser de 2 minutos. Então, assim pensamos nós. Numa reação de fissão nuclear, 1 grama de urânio, 1 grama de urânio, assim, acho que dá para usar assim. Numa reação de fissão nuclear, 1 grama de urânio, a massa aqui é de 1 grama, é friccionada liberando uma quantidade de energia equivalente a, ok, nos dão aqui a velocidade da luz que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que era a energia. A famosa equação de Einstein, 57, irá nos ajudar aqui. Então, Einstein percebeu o quê? Que podemos converter energia em massa e massa em energia. Então, a energia é igual a massa vezes c ao quadrado. Esta é a famosa equação de Albert Einstein. Ok. Então, o que é que teremos nós? É só substituir, né? Isto está no sistema internacional, a massa também deve estar no sistema internacional. Então, vamos multiplicar aqui por 10 elevado a menos 3. É 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3 gramas. 10 elevado a 3 é mesmo que dizer quilo. Então, a massa é igual a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Perceberam a conversão de gramas para quilogramas? Então, dizer 1 grama é mesmo que dizer 10 elevado a menos 3 quilogramas. É isso que devemos colocar aqui. Então, a energia será igual a 10 elevado a menos 3 vezes C, que é 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. Então, a energia será igual a 10 elevado a menos 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, vezes 8 vezes 2 dá 16. Então, a energia será igual a 9 vezes 10 elevado a 13 joules, ok? Então, seria aqui a linha E. A linha E seria a alternativa correta. Então, vamos voando. Alguns dos materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear são o urânio 235 e polônio 294. De acordo com o exposto, pode-se afirmar que um material físsil é aquele que é capaz de originar, a linha A, um único núcleo atômico maior. Não, na reação de fissão não temos um núcleo maior que é bombardeado por nêutrons e ele transforma-se em outros núcleos menores. Então não pode ser a linha A. O único núcleo atômico menor, não é o único, pode ser mais de um, não é? Pode ser mais de um. 2 ou mais núcleos atômicos maiores. Não, nem um núcleo maior é liberado, mas sim núcleos menores. 2 ou mais núcleos atômicos menores. Sim, 2 ou mais podem ser liberados nesse tipo de reação. Então, seria a linha D. A linha E nada origina, não é verdade. Origina-se alguma coisa assim. Qual das seguintes reações apresenta uma fusão nuclear? Na linha A, temos aqui um certo elemento que é desintegrado. Então, ele desintegra. Aqui temos uma desintegração. É uma desintegração espontânea. Ele estava aqui, do nada, ele era instável, rebentou e ele formou esses dois.
Então, isso aqui é desintegração, não é reação de fusão, não. A linha B, desculpe-me, é zinco mais 2 vezes ácido clorídrico vai formar cloreto de zinco mais hidrogênio. Acho que isso não estou muito bom a química, mas é por aí. Esta aqui não é uma reação nuclear, esta aqui é uma reação química, ok? As reações nucleares são diferentes das reações químicas. Por quê? Nas reações químicas há envolvimento de eletrões, há partilha de eletrões. Nas reações nucleares não se fala de eletrões aqui. Falamos de núcleos, ok? São núcleos, ou seja, são átomos que se transformam em outros átomos, ou seja, há envolvimento de números atômicos, quebramos o núcleo, ok? Então, não é envolvimento de eletrões. Então, isso aqui é uma reação química. Para quem estudou química básica da oitava ou sexta ou nona classe, sabe muito bem que isso aqui é uma reação química de um metal e um ácido. A linha C. A linha C nós temos o quê? Temos 2H31 vai formar HE42 mais 2N10 mais energia. Esta aqui é uma das reações que são responsáveis pela geração de energia no Sol, ok? A partir da cadeia próton-próton. Aqui temos 2 trítios, a mesma coisa que ter aqui 3,1 mais H31. Isso aqui chama-se trítio, é um isótopo do hidrogênio. Formou H24, é assim como o nosso Sol é alimentado a partir da energia nuclear, ou seja, são energia de fusão nuclear, cadeia próton-próton. Então, essa aqui é uma reação de fusão, ok? Reação que ocorre no interior do Sol. Então, a linha C que seria a alternativa correta. Esta aqui não, esta aqui é fissão. Isso não pode ser. Esta aqui é desintegração. Então, é por aí. Só para comprovar o que nós estávamos a falar lá, no número 58, observe essa reação de fissão. Libertam 2 elementos que são menos pesados, são mais leves em relação ao urânio e alguma coisa. Então, podemos libertar mais que 2. Mas libertamos pelo menos 2. No número 60, pode ser feito, número 60. Então, aqui é onde faltaram apenas alguns exercícios. Um e outro iremos resolver na segunda parte. No número 60, o que nós temos no número 60? Uma amostra temos aqui a massa de 128 gramas de um radioisótopo, sofreu desintegração e sobraram apenas, ok, temos número de núcleo inicial, número de núcleo final é de 2 gramas. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, então a meia-vida é de 30 minutos. Quanto tempo passou? Queremos o tempo, ok. Sabemos que aqui usamos 2 fórmulas, aquela do número de núcleos e aquela do tempo, o número de desintegrações, Então, o número de núcleos é igual ao número de núcleos inicial sobre 2 elevado a n. Nós precisamos do n aqui. Então, 2 elevado a n, que está a dividir, passa para cá, passa a multiplicar. O n está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Então, será igual a n inicial sobre n final. Será igual a 128 dividido por 2. Então, 2 elevado a n é igual a 64. 2 elevado a n é igual a 64, mesmo que ter 2 elevado a 6. Podem decompor o 64, né? Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quer dizer que n é igual a 6. Bases iguais, expoentes também devem ser iguais. Com este n, o que faremos? O tempo é igual ao número de desintegrações vezes o período de semidesintegração. Então, o tempo será igual a 6 vezes 30. O tempo é igual. 6 vezes 30 é igual desculpa. 6 vezes 30 é igual a 120 minutos. Tive uma pausa. 120 minutos. 120 minutos, é suposto que se saiba. 120 minutos é o mesmo que dizer... 120 não, 180, desculpa-me. 180 minutos. 180 minutos é o mesmo que dizer 60 mais 60 mais 60. São 3 60. 1 hora, 1 hora, 1 hora. O tempo é de 3 horas, ok? Então, seria de 3 horas o tempo. Seria a linha B. 61. Teoria. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade.
Hoje, as modernas teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém do processo eu já havia comentado lá, que a energia do Sol provém de reações de fusão nuclear, que ocorrem no seu interior envolvendo núcleos de elementos leves, sim, geralmente o hidrogênio, que transforma-se em hélio. A alternativa correta para preencher isso aqui. Então, provém do processo de fusão nuclear. É a fusão nuclear que faz com que o Sol tenha o brilho que tem. No número 62, o defeito de massa de uma reação de fusão é o defeito de massa 0,02540 unidades de massa atômica. Qual é a megaelectrovolts, energia libertada nesta reação? Então, queremos a energia libertada em megaelectrovolts. Ok. Então, a energia em megaelectrovolts é igual a 931 vezes o defeito de massa, ou seja, a energia será igual a 931 vezes 0,02540. Então, vamos multiplicar isto. 0,02540 multiplicado por 931. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 5 dá 5. 2, 0, 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 5 dá 15, mais 1, 16, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 continua dando 0. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 5 dá 45, mais 3, 47, vai 4. 9 vezes 2 dá 18, mais 4 dá 22, vai 2. 9 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. Fechou? Mais. Aqui dá 0, isso aqui dá 4, isso aqui dá 7, 12, 14, vai 1. 14 mais 1, 15, vai 1, 2, 3, aqui 2. Então, essa aqui seria a energia, ok? Seria a energia de 23, ok, vamos lá trabalhar as casas. Quantas casas estão atrás da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 5 números que estão atrás da vírgula. Então, seria 23,54. Aproximando isso. 23,54. Como é que eles aproximaram isso? Não. Mas ok, vamos ficar com a linha E. A não ser que eu tenha cometido um erro aqui, não. Não, é isso mesmo. Vamos ficar com a linha E. Não se aproximaria isso, não. Não, mas ok. Isso aqui é aproximando da área 24, né? Então, aqui também da área 24. Vamos ficar com a linha E. Grandes reatores atômicos atualmente em uso libertam energia em decorrência de fissão nuclear. É a fissão nuclear que é usada para a geração de energia atômica. É uma das alternativas para a redução dos efeitos de estufa, a redução dos gases com efeito estufa. 64. A poluição radiativa é um dos problemas do uso da radioatividade. Os resíduos dos materiais compostos dos elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doenças tal como o câncer. Diversas áreas, medicina, engenharia, antropologia, entre tantas outras, fazem uso de materiais que contêm radioatividade. Assim, os cuidados com os resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou ainda resulte em acidentes nucleares. Sobre a proveniência de lixo radioativo, é correto afirmar que ele provém das reações de... o lixo radioativo, neste contexto aqui falado, ele provém de reações de fissão. Quando a geração de energia é usada na agricultura, geralmente são reações de fissão nuclear. Então seria aqui a linha D. Número 65, irei resolver porque ele é um pouco interessante. Irei resolver o número 65 convosco, mas devia resolver em outra parte. Irei deixar os outros. Este aqui resolver aqui, ok. Um jato de água horizontal direcionado atinge uma parede vertical com que força, ok, queremos aqui a força. O jato pressiona a parede se a velocidade de saída da água, espera lá, levar uma nova folha para resolver esse problema, número 65. Ok, queremos a força. Se a velocidade de saída da água, a velocidade de saída é de 10 metros por segundo. E a água entra por um tubo com secção transversal, então dá-nos a área, é de 4 centímetros quadrados.
Isto aqui é o mesmo que dizer 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, ok? Se for necessário, não sei se será necessário, mas se for necessário, podemos fazer isso. Transformei de centímetros quadrados para metros quadrados. Suponha que após o impacto, se não souberem como se faz isso, coloque aí eu de preparar uma aula explicando como se faz isso. Não tenham receio, estamos aqui para ajudar-vos. Suponha que após o impacto, a água desça ao longo da parede. Considere a densidade, damos aqui a densidade, que é de 1000 kg por metros cúbicos. Então, deve estar no sistema internacional. Querem a força. Então, poderemos perguntar aqui, poderemos nos perguntar o seguinte: o que tem a ver força, velocidade, secção, densidade? Ok, esse exercício requer um pouco de criatividade. A força ela é definida como sendo igual a massa vezes a aceleração. O que é aceleração? Queremos ver substituir coisas aqui. Aceleração é o mesmo que dizer velocidade sobre o tempo. Aceleração é igual a velocidade sobre o tempo, ok? Então, no lugar da aceleração, nós podemos substituir por isto. Então, podemos ver que a força é igual a massa vezes velocidade sobre o tempo. Nós temos velocidade. E o tempo? Não temos tempo. Vamos lá ver mais. Esse aqui é o primeiro passo. Vamos lá ver o segundo. O que é densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, podemos isolar a massa aqui. Teremos que a massa é igual a densidade vezes o volume. O volume está a dividir, passa para lá, passa a multiplicar. Densidade é isto. Vamos pegar essa fórmula aqui. O que é vazão volúmica? Nós sabemos que vazão volúmica, vamos lá, terceiro passo. A vazão volúmica, ela é igual a área vezes a velocidade. A área é a secção, não é? Vezes a velocidade. Ok, já temos isto. É um passo. Também sabemos o quê? Que a vazão volúmica, ela é igual... a vazão volúmica, ela é igual a volume sobre o tempo. A variação do tempo. Ok? A variação do tempo. Aqui também teremos a variação do tempo. Então, igualando essas duas expressões, teremos que a secção vezes a velocidade deve ser igual a vazão ao volume sobre a variação do tempo. Vamos isolar o volume aqui. Então, o volume vai ser igual. O tempo vai passar a multiplicar lá. Será a secção vezes velocidade vezes a variação do tempo. Levando essa expressão aqui até esta aqui, teremos que a massa é igual a densidade vezes volume. Isso aqui é secção vezes a velocidade vezes a variação do tempo. Então, vamos levar a massa até a nossa expressão lá acima. Então, a força será igual a massa. A massa vimos que é densidade vezes a secção vezes velocidade vezes a variação do tempo vezes velocidade que já tínhamos lá sobre o tempo. Isto sai. Então, a força fica igual a densidade vezes a secção vezes velocidade ao quadrado. Então, essa fórmula nos permite calcular a força. Temos todos os dados aqui, então é só substituir. Então, vocês podem substituir aí em casa e podem ter o valor da força. É um cálculo básico, né? Só para nos mexermos um pouco. Então, façam isso aí e coloquem o resultado nos comentários. No número 66, vamos deixar. É simples, mas vamos deixar 66. Eu quero um exercício simples. O tempo já está indo aqui, está fugindo. Quando uma torneira é aberta, observa-se que o fluxo de água que sai dela tende a afinar-se. Esse fenômeno pode ser explicado por meio... Ok, isso aqui é Bernoulli. Ok, Bernoulli é explicado por meio da conservação de energia mecânica. Essa é a linha B. O comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento de gás ideal quando submetido, isso aí é matéria da 12ª classe, básica, quando submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Para que um gás real se compare a um gás ideal, ele deve estar a altas temperaturas e baixas pressões. Seria a alternativa D, altas temperaturas e baixas pressões, ok? Aqui é de fazer no próximo exercício, este também, mas o que vamos ver, esse aqui é teórico. Em um laboratório de física são realizadas experiências com um gás que, para fins de análise termodinâmicas, pode ser considerado um gás ideal. Da análise de uma das experiências em que o gás foi submetido a um processo termodinâmico. Corretamente, o processo termodinâmico realizado na experiência é um processo isotérmico. Okay? Em um laboratório de física são realizadas experiências com um gás que pode ser considerado um gás ideal da análise. Concluiu-se que todo o calor...
Conclui-se que todo o calor fornecido ao gás foi convertido em trabalho. Ok. Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Se a quantidade de calor é igual ao trabalho, significa que a variação de energia interna é igual a zero. E se a variação de energia interna é igual a zero, quer dizer que a temperatura é constante. Então, é um processo isotérmico, onde a temperatura é constante. Aqui acho que podemos fazer também teórico. De acordo com a primeira lei de termodinâmica, se durante um processo adiabático quer dizer que a variação da quantidade de calor é nula, então a quantidade de calor não varia. Sofrido por um sistema termodinâmico de massa fixa, a energia interna do sistema aumenta de 3 joules. Então, o calor recebido e o trabalho realizado pelo sistema neste processo são, respectivamente, a variação da energia interna e do quantidade de calor, vemos que é zero. O trabalho é realizado pelo sistema. E o trabalho realizado pelo sistema é negativo, então seria menos 3. Ok? Então, creio que já os outros exercícios se resolveram na segunda parte, ok? Então, vamos deixar aqui, vamos parar por aqui.